Olá, sou o professor Dixon Cossetti do curso Direto ao Ponto e hoje eu vou reagir à prova que foi aplicada para o concurso da Polícia Militar de Tocantins. Mas antes, aquele aviso, se você ainda não é inscrito aqui no canal, por favor, inscreva-se, isso ajuda bastante o nosso trabalho. Se você curtir o vídeo, não se esqueça de deixar o joinha e também coloca aqui nos comentários o que você achou acerca desse vídeo e se você quer que eu aborde algum outro assunto, escreva aqui também. Sem muita enrolação, vamos direto ao ponto. Prova da Polícia Militar de Tocantins, a qual versava acerca do tema racismo, especificamente sobre racismo estrutural e outras nuances. Vamos dar uma olhada na avaliação. Olho na tela. Temos aí a folha da prova de redação. No início ela traz algumas determinações, eu vou destacar a última delas aí. Ao domínio do conteúdo será atribuído até 30 pontos, essa é a nota total desta redação, dos quais até 1,50 ponto será atribuído ao quesito apresentação, legibilidade, respeito às margens, indicação de parágrafos, estrutura textual, organização de ideias em texto estruturado em parágrafos, é isso. Isso quer dizer que teremos 28,50 pontos distribuídos nos tópicos. É isso mesmo? É exatamente isso. Aquele enunciado típico da banca CESP, com um texto motivador, há ainda aí uma imagem, com alguns manifestantes e um cartaz, cujo cartaz diz aí, Vidas Negras Importam. Manifestação do movimento Vidas Negras Importam em cidade brasileira. É um texto cuja fonte é o site pensareducação.com.br. Há o comando da redação, o qual destaca que você deve redigir um texto dissertativo abordando os seguintes aspectos. Ele não deu um tema especificamente. Quando o CESP não faz isso, você tem de ir aos tópicos, interpretá-los e ver o que é comum aos tópicos. Você vai perceber que o tema dessa redação é racismo. Tópico 1. Racismo como problema estrutural no Brasil. Desse modo, você deve interpretar o que de fato o examinador quer aqui de você. O racismo como problema estrutural no Brasil. Por que o racismo é um problema estrutural? Como eu posso mostrar isso? Como eu posso comprovar isso? Bom, você tem de destacar aqui a questão do racismo estrutural. O racismo estrutural é aquele racismo que está na estrutura da sociedade, em que nós temos uma raça sendo privilegiada em detrimento de outras raças, especificamente aqui a raça branca em detrimento de outras raças, no caso específico aqui, a raça negra, em detrimento da raça negra. Então o racismo estrutural é aquele racismo que a gente percebe ele nas piadas, ele na cultura, ele na história da sociedade. A história da sociedade é que, de fato, uma raça acabou escravizando uma outra raça, até outras raças na verdade, mas aqui a gente está se referindo à raça negra. A raça negra foi escravizada, ou seja, há aqui um processo histórico, um elemento que está enraizado na cultura do Brasil. Portanto, você percebe isso claramente na sociedade. Os negros muitas vezes foram retratados como pessoas que realizavam trabalhos braçais e não trabalhos intelectuais. De uma forma muito evidente, a gente percebe que isso está na história do Brasil. Tanto é que o Brasil foi um dos últimos países a abolir a escravidão no mundo. Você tinha de falar basicamente isso aí. Depois eu tenho a criminalização do racismo no Brasil. 9,50 pontos para isso aqui. No tópico anterior nós tivemos 12 pontos. A criminalização do racismo no Brasil. Então, a criminalização do racismo no Brasil. Opa, a partir de quando o racismo é crime aqui no Brasil? Como é essa criminalização? Que características envolvem este crime? Então, basicamente, você tinha de falar que o racismo é crime, racismo não se confunde com injúria racial. A Constituição Federal de 1988 foi responsável por dispor que o crime de racismo ele é, aqui no Brasil, até hoje, um crime inafiançável e imprescritível, especificamente o artigo 5º. E há uma lei também, a partir de 1989, a qual criminaliza o racismo. Depois eu tenho, no tópico 3, a necessidade de representatividade para o combate à discriminação racial brasileira. Evidentemente que é necessário representatividade. O próprio movimento Black Lives Matter comprovou isso, que para a gente combater a discriminação e para a gente garantir igualdade entre as raças, é necessário movimentos sociais que vão representar os negros. E aí você pode citar exemplos de movimentos sociais, especificamente aí o movimento Black Lives Matter, entre outros movimentos. É isso. Agora vamos ao padrão. Padrão de resposta divulgado pela banca. Temos aí 3 parágrafos diferentes em que o primeiro parágrafo e o segundo parágrafo e até o terceiro abordam o tópico 1. É isso mesmo que você está ouvindo.
Vamos lá. Leitura rápida aí. A Constituição do Brasil é também da montagem de uma estrutura social que possibilitou a manutenção do racismo, inclusive após a abolição da escravidão, que pode ser abordada a partir da construção da sociedade junto às suas ações e suas leis. Como o Brasil foi o último país das Américas, um dos últimos do mundo a abolir a escravidão, não há dúvida de que essas ações contribuíram para o racismo estrutural, uma prática ainda muito presente na contemporaneidade brasileira. Aqui abordou um elemento mais histórico do racismo estrutural, mas vamos continuar na leitura. A mão de obra do Brasil colônia e do Brasil império foi pautada na escravidão e no preconceito racial, tornando estrutural, mesmo com as leis abolicionistas que começaram a surgir na segunda metade do século XIX. A partir da proibição do tráfico de escravos para o Brasil, e de leis como a do ventre livre e a dos sexagenários, pois essas duas leis, de nenhuma forma após a promulgação, prepararam um negro que nascia livre e se tornava liberto para ser encaixado nas opções de emprego e de educação na sociedade. O contexto do pós-Lei Áurea também foi de preconceito contra os alforriados, já que havia vasta preferência em empregar os imigrantes europeus que entravam no país em grande volume, no intuito sociológico do branqueamento da população, além de uma lógica mercantilista, pagaram mão de obra cada vez mais barata devido ao aumento da concorrência. Nessa atmosfera, o século XX perpetuou o que chamamos de racismo estrutural. Cara, até aqui no parágrafo 3º continua falando de racismo estrutural. Ou seja, a sociedade brasileira foi alicerçada sobre uma estrutura racista, em que o negro sempre foi uma classe associada aos trabalhos do corpo e não do intelecto. Por essa discriminação e falta de oportunidades, a população preta se tornou também a população mais pobre. Até agora, a gente só percebe aqui a abordagem do tópico 1. Uma estrutura em que a dita democracia racial se tornou um mito, pois o privilégio foi construído como exclusividade dos brancos pela mera cor da pele. Até aqui, tópico 1. A Frente Negra surgiu no esteio da primeira metade do século XX, assim como a Lei de Combate à Discriminação Racial, mas a legislação que teve mais efetividade na contribuição contra o racismo foi a Constituição Federal de 1988, quando tornou o racismo crime inafiançável e imprescritível. Mesmo com a força da lei constitucional, atualmente o racismo continua presente no país. A necessidade premente do seu combate tem na representatividade uma das premissas mais importantes, ou seja, a conscientização de entidades, grupos e pessoas, independentemente da cor, na defesa e na representação dos interesses das expressões em nome da luta antirracista. O que o fragmento textual e a imagem demonstram claramente. Logo depois você tem aí os quesitos avaliados, isso aí é uma gradação da nota em face dos argumentos apresentados. Aí eu tenho aqui para o tópico 1, que é esse quesito 2.1. 0, não abordou o aspecto. Você vai ganhar 33% da nota se você aborda de forma geral o contexto histórico da escravidão e do racismo no Brasil, mas não contextualiza o racismo na atualidade como problema estrutural ou vice-versa. Não, já tem um erro aqui. Abordou de forma geral o contexto histórico da escravidão e do racismo no Brasil. Onde foi solicitado isso? Isso não foi solicitado no tópico 1, vou deixar claro. Era para você falar sobre racismo estrutural. Evidentemente que você tinha de trazer um contexto histórico, cultural a respeito do racismo estrutural. Mas você não tinha de falar do histórico da escravidão e do racismo no Brasil de uma forma específica como ele coloca aqui. Não era isso que deveria ser avaliado. Há um erro aqui. Depois, abordou apenas de forma geral o contexto histórico da escravidão e do racismo no Brasil para você ganhar cerca de 66% da nota e nota máxima se você o faz, se você aborda o contexto histórico. Quesito 2.2 ou tópico 2. 0, não abordou 50% da nota. Citou que a legislação criminalizou o racismo, mas não apontou que o racismo virou crime inafiançável e imprescritível. Ele só exigiu isso aqui de você, mas você percebe que ele fala pouco a respeito disso no tópico. Para o tópico 3. 0, não abordou aspecto, abordou a necessidade da representatividade para o combate à discriminação racial brasileira. Ele pediu isso, a necessidade de representatividade para combater a discriminação racial. Não conceituou a representatividade como defesa e representação dos interesses, das expressões das pessoas. Não, é incorreto ele exigir isso aqui de você. É incorreto. E nota máxima se você o fez. Vamos à minha reação em face dos argumentos apresentados pela banca no padrão de resposta. Eu penso que o padrão de resposta basicamente fala de racismo estrutural do começo ao fim. Basicamente. Evidentemente que no último parágrafo ele também aborda os tópicos 2 e 3. Mas a banca perdeu uma grande oportunidade para trazer uma resposta muito mais precisa e eficiente. Quando você analisa o último parágrafo, você notadamente vê que a banca fala da Constituição Federal, da criminalização do racismo,
fala ainda da questão do racismo ser inafiançável e imprescritível. Ok, mas ela deixa de falar muitas outras coisas que ela poderia ter apresentado ali. No entanto, ela optou por trazer elementos históricos, ainda que no último parágrafo do texto. Em relação ao último tópico, você percebe também que a banca deixou de abordar uma série de coisas. Ela fala de alguns movimentos, fala da necessidade de representatividade, conscientização, fala pouco. Deveria ter apresentado uma resposta muito mais precisa. Ao analisarmos a gradação das notas em face aos argumentos que são apresentados, a gente percebe claramente que há um erro ali de interpretação por parte do examinador, por parte daquele que elaborou essa redação. Notadamente, a banca trouxe ali no padrão de resposta algo que ela não solicitou lá nos tópicos. A gente percebe até isso no tópico 1. No tópico 1 ela traz vários elementos históricos, ela não solicitou tanto isso, ela pediu para você falar sobre o racismo estrutural. Foi isso que a banca pediu. Tal qual a banca fez na prova da PCDF, cujo tema também foi sobre racismo, no entanto era para você falar sobre racismo recreativo, a gente nota que aqui a banca também erra no padrão de resposta. Por isso, esta prova não tem o selo de qualidade do curso Direto ao Ponto do professor Dixon Cossetti. Bom, é isso aí. É sempre importante você conhecer as propostas de tema das bancas, você conhecer como a banca te avalia e você conhecer também como a banca pode pisar na bola, como você pode entrar com recurso contra o resultado da prova discursiva. Por hoje é só, a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau!